Cara, eu não sei nem por onde começar, porque foi uma overdose tão sensorial, tão intensa, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem umas suadas mais fortes aqui. Vocês viram que foi com emoção, né? Bem-vindos a mais um episódio do Flatout Graxa e hoje a gente vai ver como medir as coisas do jeito certo na garagem. Hoje a gente vai falar do paquímetro. O paquímetro é uma das ferramentas ou instrumento mais importante que você pode ter na sua garagem, porque só ele vai permitir você fazer medições precisas. Se você usar uma régua, uma trena ou uma escala, você não vai ter como alinhar a graduação da escala com as extremidades do que você quer medir. O paquímetro tem essas garras justamente para você conseguir encaixar ele e alinhar precisamente a extremidade do que você está medindo com a escala de medição. O paquímetro tem três tipos de elemento de alinhamento do que você precisa medir. Ele tem os bicos para você fazer medição externa, medir por fora alguma coisa. Ele tem essas orelhas, que é para você fazer uma medição interna. E ele tem essa haste, que é para você medir profundidade das coisas. A primeira coisa que você tem que observar no seu paquímetro é se ele não tem folga nessa parte móvel. Se ele tiver folga, você não vai conseguir medir com precisão, seu paquímetro não vai funcionar direito, você vai fazer medida errada, vai dar tudo errado. Então, se o seu paquímetro tiver folga nessa parte móvel, eu recomendo que você não use ele, procure um novo que não tem folga. O que dá a precisão do paquímetro não é os bicos ou as orelhas ou a haste de profundidade. Isso ajuda você a encontrar a extremidade exata. O que dá a precisão da medida é essa escala menor que desliza pela escala principal, se chama nônio. Essa escala menor, nônio, no caso desse paquímetro, ela tem uma divisão de 5 centésimos de milímetro. Então a gente consegue uma medida muito mais precisa do que com qualquer outro instrumento de medição que a gente fosse usar aqui, como os que eu citei antes, uma régua, uma trena ou mesmo uma escala. A diferença do paquímetro para uma régua comum ou então para uma trena é que ele não vai te entregar a medida exata na primeira vista. Você não é como uma régua que você encosta ali, mede daqui até aqui, pronto, essa é a medida. Essa precisão ela depende de uma relação entre o nônio e a escala principal do paquímetro, que é essa escala que está no corpo dele. Então você precisa saber como ler o paquímetro para saber qual é essa medida exata que ele vai te mostrar. A gente vai medir um corpo de borboleta para fazer essa explicação. A gente coloca como vai medir a parte interna dela, a gente vai usar as orelhas e vai fazer essa medida aqui, vai encaixar ele na parte maior da circunferência e vai usar essa travinha aqui para não andar o cursor, para não movimentar o cursor. Então a gente pode tirar, então a gente travou, tirou, ele não anda mais, não desliza mais, a medida está marcada aqui. E agora a gente começa a leitura dessa medida. Quem vai fazer essa leitura é o zero do nônio. Então a gente tem que ver aonde ele parou alinhado ou não com a escala principal. Nesse caso, ele parou exatamente em 58 milímetros. Então significa que esse corpo de borboleta mede 58 milímetros de diâmetro interno. Nesse caso a gente conseguiu uma medida exata, uma medida redonda. A gente poderia até ter medido com algum outro instrumento, que não, a gente dispensa a fração do milímetro, mas isso foi uma exceção. Eu sabia que isso aqui tinha uma medida exata. Corpo de borboleta normalmente tem uma medida exata, ou 1 milímetro inteiro ou meio milímetro, e por isso eu trouxe aqui esse abafador de escape para a gente medir a parte interna dele, que esse eu sei que ele não tem uma medida arredondada, então a gente coloca aqui. Então de novo a gente usa a orelha, as orelhas do paquímetro, desliza o cursor até travar, trava ele, remove ele da peça e aqui a gente já pode ver que o zero não ficou alinhado com nenhum número da escala principal. Significa que ele foi além daquele milímetro, mas ele não chegou no próximo milímetro, então ele está numa fração desse milímetro. Como a gente descobre isso? A gente vai procurar
qual marcação do nônio está alinhada, qual a próxima marcação depois do 0 está alinhada com a escala principal. Nesse caso aqui, a primeira marca alinhada é o número 8. Então, o 0 chegou ao 46, um pouco antes do 46, ele parou entre 45 milímetros e 46 milímetros, não chegou a 46 milímetros, mas ele chegou e ficou alinhado com 8. Significa que a gente tem 45,8 milímetros. Então, o diâmetro interno dessa peça é 45,8 milímetros, como o nônio indicou pra gente. O que a gente tem aqui, um reme moderno, um reme Dart com um reme moderno, né? Isso aí. E aliás, esse 5.7 aqui veio de que carro? Veio de uma 300C Touring, Tá. uma perua. Outra medida que você pode e deve fazer com o paquímetro é a medida de profundidade do sulco do pneu, para saber se ele já está no limite máximo de desgaste. Para isso você vai usar a haste de profundidade, você vai apoiar o paquímetro nas bordas e empurrar o cursor até ele tocar no fundo da haste, do sulco. Então você trava ele, já não vai mais sair do lugar, e a gente vem fazer a medida. Aqui o 0 do nônio também não parou alinhado com a escala de cima. Ele parou entre 6 e 7 milímetros. Então, de novo, parou entre 6 e 7 milímetros. Então a gente tem que procurar qual marcação do nônio após o 0 é a primeira alinhada com a escala de cima. Então aqui a gente está vendo que a primeira marca do nônio que está alinhada com a escala principal é o 5. Como ele parou entre os 6 e 7, a gente então tem 6,5 milímetros. Essa é a medida da profundidade do sulco desse pneu. Agora, nem sempre o que você estiver medindo vai alinhar alguma graduação do nônio com a escala principal. Isso normalmente vai acontecer porque você vai estar medindo um objeto feito na escala, no sistema imperial, em polegada ou então em pé. Nesse caso aqui é polegada, né? Para dificultar as coisas, a polegada não tem uma subdivisão precisa, inteira, igual a gente tem no sistema métrico, que tem 1 milímetro, que é a subdivisão do centímetro. Uma polegada é dividida em 16 partes e todas as medidas inferiores a uma polegada usam uma fração com denominador 16 e a maioria delas a gente simplifica elas para ter um menor número possível. Então a gente vai ter números confusos como 3/8, que é um número maior que 1/4. Só que a menos que você seja muito bom em matemática e já tenha isso memorizado, você não vai ter nenhuma pista de que esse número é maior que o outro. Então a gente precisa de um pouco mais de atenção para fazer a medida em polegada no paquímetro. Esse parafuso é um parafuso de polegada, sistema imperial, eu já separei ele para isso. Então a medição é igual, a gente vai usar os bicos do paquímetro, vai encostar, vai travar, travou, não mexe mais. Então a gente vai ver que aqui embaixo ele não coincide nenhum número com a escala milimétrica. Ele chega muito próximo, chega a parecer que está ali, mas ele não está exatamente alinhado. O paquímetro tem que estar perfeitamente alinhado. A gente vai olhar aqui em cima na escala de polegada e o nônio da polegada. Então a gente vai ver onde que o 0 da polegada parou. Exatamente em cima da 4ª, 8ª, 10ª marca. Significa que ele é uma medida de 10/16. Como eu falei, ele é inferior a uma polegada, ele está antes de uma polegada, então ele está nas divisões de 16. Como ele parou na 10ª marca, ele é 10/16. 10/16 é uma fração par, a gente tem um denominador par e um numerador par. Então a gente pode simplificar ela vai ser simplificada para 5/8. Então esse parafuso é um parafuso de polegada de 5/8. Quando a gente para o nônio, o 0 do nônio, numa marcação ímpar da fração de polegada, a gente vai precisar de uma conta muito mais complexa, que vai ficar chata se explicar aqui, mas ela está muito bem explicada em detalhes no flatout.com.br. A gente vai deixar o link na descrição ou no card aqui em cima. Você acessa e olha. Mas você provavelmente não vai precisar disso, porque é um padrão da indústria, da engenharia desses países que usam o sistema imperial, de usar as marcações pares, porque
por uma questão de simplificação e facilidade, né? Então, a maioria dos parafusos que você for medir, você não vai precisar desse cálculo mais complexo. É só você ver onde parou aqui, fazer pelo 16 avos, simplificar, se for o caso de simplificar. Se não tiver como simplificar, você vai encontrar a chave ou parafuso na medida exata que caiu no paquímetro. Então, com isso, a gente encerra esse passo a passo e se encontra no próximo episódio. Até lá! 4 polegadas de curso, então, não? 390? 4 polegadas. Puta, demais, cara. É o limite de deslocamento no bloco nacional. É uma aspirada especial. O Dino Malvado deu 411 na roda. Aham.